Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho é graduada em Direito pela Universidade Paranaense, especialista em Direito Processual Civil e Cidadania e doutora em Administração pela FGV, com estágio doutoral na Universidade de Estrasburgo, na França. Autora de obras jurídicas, é titular da Cátedra de Pesquisa Vitor Nunes Leal, do Supremo Tribunal Federal e membro do corpo editorial das revistas GV Executivo e GV Casos. Desde 2007, é defensora pública do Estado de São Paulo. Foi eleita conselheira do Conselho Superior da Defensoria Pública, representando a cadeira da capital entre 2008 e 2010. Em 2009, recebeu o Prêmio Inovare pelo trabalho na composição extrajudicial de conflitos para fornecimento de medicamentos no Estado de São Paulo. Desde 2016, atua na coordenação do Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores. Em abril deste ano, foi nomeada Defensora Pública Geral de São Paulo para o biênio 2024-2026 pelo governador Tarcísio de Freitas. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um programa Conexão Paulista. O programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando informação de muita qualidade e a interesse de toda a população. O programa de hoje recebe a nova Defensora Pública Geral do Estado de São Paulo, Luciana Jordão. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Uma alegria, Mariana. Nós é que agradecemos novamente e na edição de hoje também me acompanham os jornalistas convidados Arthur Neves, da TV Alesp, e João Paulo Brito, especialista em comunicação pública. Antes de começarmos então o programa de hoje, a gente traz a data de 19 de maio, Dia Nacional da Defensoria Pública. E nesta edição especial do Conexão Paulista, você saberá um pouquinho mais sobre o importante trabalho que esses profissionais realizam na garantia dos direitos do cidadão, do acesso à justiça e principalmente voltado à população mais vulnerável. Doutora, antes de começar o nosso bate-papo aqui na mesa, nós temos um trecho, inclusive, onde a senhora fala sobre os pilares da sua gestão à frente da Defensoria. Vamos ouvir. Minha proposta de gestão para o próximo biênio é construída sobre 3 pilares fundamentais: dialogar, aprimorar e valorizar, qualificando os serviços prestados à população paulista e consolidando o modelo público de assistência jurídica integral e gratuita. Nosso objetivo é otimizar e profissionalizar a implementação da política pública de acesso à justiça, visando maior efetividade e abrangência da nossa atuação. Com esperança e determinação, avançaremos juntos e juntas nessa jornada. Os pilares, é importante a gente falar também como toda a sua trajetória, uma trajetória vasta, aliás, diga-se de passagem, trouxe a senhora a ocupar hoje esse cargo tão importante. Bom, primeiro, Mariana, acho que é uma honra ter sido nomeada Defensora Pública Geral, agora em abril, pelo governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio. Realmente é um percurso na Defensoria Pública. Eu sou do primeiro concurso de ingresso na Defensoria Pública aqui em São Paulo. Para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, a Defensoria Pública aqui no Estado de São Paulo, ela foi criada em 2006, é uma instituição que é recente no Estado de São Paulo, comparando aos outros estados da Federação. Ela surge no contexto da Constituição de 1988, no Brasil como um todo, mas no Estado de São Paulo ela é de 2006. E em 2007 tive a alegria de ser aprovada no primeiro concurso de ingresso. Estou desde o começo da carreira, estive em várias posições de gestão dentro da instituição e esse meu percurso me trouxe ao momento da nomeação e agora com o desafio de estar à frente da Defensoria Pública Geral pelos próximos 2 anos. João. Doutora, a sua nomeação inclusive marca o retorno de uma mulher ao cargo máximo da instituição após mais de uma década, né? Como que você vê essa representatividade na Defensoria Pública de São Paulo? A questão da ocupação de espaços de poder por mulheres, seja no âmbito privado e também na administração pública, é um tema de muita relevância. Nós, historicamente, na Defensoria Pública, temos uma representação feminina muito significativa. Tivemos 2 defensoras públicas gerais, já que foram mulheres, como você bem referenciou, há 10 anos nós
não tínhamos uma defensora pública mulher, mas há necessidade de que a gente naturalize a ocupação desses espaços por mulheres, né, em razão da competência de todas elas. Eu tenho a alegria de contar no meu gabinete atual com muitas mulheres. A carreira da Defensoria Pública é uma carreira composta, na sua maioria, por mulheres. Quase 60% das defensoras públicas aqui no estado de São Paulo, dos defensores e defensoras, são mulheres. Então, há necessidade de que a gente naturalize, muito pela competência, né, da ocupação desses espaços femininos. Doutor? E aí eu fico pensando aqui, doutora Luciana, e acho que até um regresso, né, na conversa para entender quais seriam os trabalhos da Defensoria Pública como um todo. Porque, de repente, o cidadão, a cidadã que está nos acompanhando agora aqui na Rede Alesp, tenha dúvidas, né? De que fato, quais seriam esses trabalhos? Vamos lá, Arthur. Eu acho que a sua pergunta é muito importante porque nos traz a oportunidade de explicar um pouco o que é a instituição, né? A gente já teve a oportunidade de conversar em um outro programa sobre a dificuldade, às vezes, de compreensão do sistema de justiça como um todo, né? Mas por que a Defensoria Pública existe? Como eu disse para vocês há pouco, nós temos a Constituição de 88 que prevê que todas as pessoas que não têm condições de contratar um advogado particular têm o direito ao acesso à justiça. Ele é previsto, então, na nossa Constituição. Todos aqueles que precisem de um direito, que têm a necessidade de buscar o judiciário, mas não têm condições de arcar com os custos da advocacia privada, têm na Defensoria Pública esse direito de acesso à justiça. É um direito muito importante, ele surge, então, no contexto aqui da América Latina, várias defensorias públicas na América Latina, e o usuário ou usuária da Defensoria Pública pode ter em nós, aqui no estado de São Paulo, acesso a serviços das mais diversas áreas. Na área de família, na área de fazenda pública, às vezes buscando medicamento, buscando acesso à escola, na área de família, nas áreas de divórcio, de separação, de alimentos, na área criminal, quando há necessidade de apresentação de defesa. A gama de atuação da Defensoria Pública é muito ampla, garantindo o acesso à justiça para o cidadão. O que é importante também, Arthur? A Defensoria Pública do Estado de São Paulo é hoje a maior Defensoria Pública do país. Nós temos, desde sexta-feira, tivemos a alegria da última sexta-feira de ter a posse de mais 41 novos defensores e defensoras públicas, e nós somos hoje no estado de São Paulo 826 defensoras e defensores públicos. É a maior defensoria pública do país, é uma defensoria pública que traz pungentemente a nossa atuação do acesso à justiça e essa atuação espraiada dentro do estado de São Paulo. Então, o cidadão e a cidadã precisam ter esse conhecimento, essa informação de que a Defensoria Pública está à disposição para garantir o acesso à justiça. Doutora, aproveitando então que a senhora falou justamente sobre essa expansão, né, e também esses novos cargos, hoje, como a senhora trouxe, no total 826, se não me falha a memória, defensoras e defensores, isso tudo representa essa expansão institucional que a Defensoria Pública passa, como a senhora disse, Defensoria do Estado de São Paulo, a maior do país. Quais são os desafios de agregar novas pessoas, novos defensores? Nós passamos, Mariana, por um processo de expansão muito significativo, muito com o apoio da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado de São Paulo. Veja, mencionei a você, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela foi criada em 2006 e já se torna, né, em 2024, a maior Defensoria Pública do país. Os desafios são desafios de estruturação no Estado. Nós estamos hoje instalados em 44 municípios, temos 66 sedes da Defensoria Pública. Há necessidade de que nós tenhamos sedes que possam receber de forma adequada o nosso usuário e a nossa usuária. E cada vez que há a abertura de uma nova sede, a abertura de um novo posto de atendimento da Defensoria Pública, há um grande esforço institucional para que esse espaço possa receber o nosso usuário e a nossa usuária adequadamente. Então, nós temos uma padronização de atendimento, locais adequados de espera, computadores, acesso tanto para os usuários e as usuárias, como também para os servidores da Defensoria Pública, para os defensores e defensoras possam realizar o seu trabalho. Realmente é um grande desafio, mas é um desafio que a Defensoria Pública enfrenta com muita alegria, porque expansão do acesso à justiça significa nós levarmos a justiça mais próximo do cidadão e da cidadã que mais precisam da gente. Doutora, e quais são suas prioridades imediatas, né, para a sua gestão e como que isso pode impactar a vida de usuários e de usuárias da instituição?
João, nós trouxemos durante a campanha, a Defensoria Pública Geral, foi uma campanha muito rica, tive a oportunidade de fazer a visita ao estado inteiro, visitei todas as unidades da Defensoria Pública, conversei com defensoras e defensores, conversei com os nossos servidores e servidoras, estando próximo da realidade da Defensoria Pública hoje, no nosso, quase próximo das 2 décadas, né, João? Nós estamos próximos de completar 2 décadas de Defensoria Pública no estado de São Paulo, as metas dessa gestão, de forma próxima, são essas que eu trago da campanha, porque é muito um sentimento da carreira. Avançamos muito, a Assembleia foi nossa parceira de primeira hora, o governo do estado de São Paulo parceiro de primeira hora, mas nós precisamos pensar nos próximos anos e nas próximas décadas. Pensando, então, num primeiro ponto, realmente, num diálogo dentro da carreira, num diálogo de acolhimento dos defensores e defensoras, dos servidores e servidoras que implementam a política pública de acesso à justiça. Isso é muito importante, João, porque nós crescemos muito em muito pouco tempo, nós precisamos estar próximos, irmanados, para que nós possamos prestar essa política pública da melhor forma possível. Então, essa é uma primeira frente de manutenção do diálogo, de aproximação, porque a Defensoria Pública realmente hoje é muito grande. Num segundo ponto, numa segunda meta, é realmente que a gente avance em termos de estruturação de gestão da instituição, né? Então, isso conversa com o primeiro ponto da questão do diálogo, mas como a Defensoria Pública cresceu muito, há necessidade de que nós também modernizemos a nossa atuação em termos de gestão pública. Avançamos muito nos últimos anos, temos uma atuação que é pioneira no Brasil em termos de atendimento da Defensoria Pública, até com o uso de inteligência artificial, com o uso de atendimento virtual da Defensoria Pública. Somos Defensoria Pública referência nesse tema de atendimento virtual, isso muito no pós-pandemia, mas há a possibilidade de que a gente avance ainda mais, trabalharemos nessa frente também. E a questão da valorização. A gente entende valorização aqui da Defensoria Pública num sentido muito amplo. Não valorização, uma valorização no sentido de trazer as pessoas, usuários e usuárias, servidores, defensores e defensoras, irmanados na implementação dessa política pública. Trabalharemos nessas 3 frentes. A nova equipe que assume a Defensoria Pública, esse gabinete está já absolutamente congregado dentro dessa atuação, né, para a partir do início da gestão, que a gente implemente nesse biênio as metas que nós apresentamos na campanha. Não existem dúvidas de que esta palavra agora há pouco que a senhora usou, a irmandade, aconteça na Defensoria Pública, haja vista que em quase 20 anos, não houve um salto e a Defensoria Pública no estado de São Paulo ganhou aí um ranking liderando então as demais defensorias públicas, como a senhora já havia mencionado de forma diferente na fala, mas é exatamente isso. Em 2 anos, né, é um tempo muito curto para se realizar tantas coisas, né, e objetivar tudo isso. E a senhora falou sobre a presença da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também auxiliando nos trabalhos dos senhores defensores aqui no nosso Estado. De que forma a Assembleia Legislativa poderia ajudar com, claro, os 94 parlamentares desta Casa Legislativa para que esses 2 anos fossem, para que sejam, né, de muitos frutos? Arthur, vou frisar a você, a parceria com a Assembleia Legislativa ela é histórica com a Defensoria Pública, os deputados e as deputadas reconhecem a importância da implementação da política pública de acesso à justiça no Estado de São Paulo e nós somos a maior Defensoria Pública do país, muito em razão dessa aproximação e dessa parceria. Recentemente, Arthur, a Assembleia Legislativa, inclusive, aprovou um projeto de lei criando quase 400 cargos de analistas de Defensoria Pública que vão nos auxiliar no atendimento à população no Estado de São Paulo. Então, esse avanço, de forma bastante objetiva, a meta dessa gestão é realizar concurso público para ingresso desses analistas. Será uma força de trabalho muito significativa para a gente, né, esse projeto de lei recentemente aprovado, e a gente pretende estar cada vez mais próximo aqui da Assembleia para que a gente avance ainda mais. Então, num primeiro momento, vamos fazer esse concurso público, receber os defensores e defensoras públicas que recentemente tomaram posse, pensando na expansão da Defensoria Pública nesses próximos 2 anos. É pouco tempo, sim, mas nós temos muita vontade de trabalhar, estamos com uma equipe absolutamente qualificada e é isso que nós faremos, entregaremos o melhor serviço para a população do Estado de São Paulo. Doutora, agora há pouco a senhora falou sobre o incremento de novas tecnologias também para democratizar, digamos assim, ainda mais o serviço da Defensoria Pública, como o uso de inteligência artificial e até mesmo de um atendimento virtual, né?
Agora, a pergunta é, como equilibrar essa inovação tecnológica com aquelas pessoas? A gente sabe que o estado de São Paulo é formado em sua grande maioria justamente por esses pequenos municípios, nem todos com acesso a todos os canais digitais ainda. Como encontrar esse equilíbrio no atendimento? Mariana, esse é um tema de muito interesse, inclusive para mim, não para a Luciana defensora pública, mas para a Luciana pesquisadora, porque eu estudo implementação de políticas públicas virtuais, realmente é um grande desafio. Mas você veja, nós temos até experiências em outros países em que isso avançou antes do Brasil, e que há possibilidade, experiências que são muito exitosas, de utilização de inteligência artificial, de utilização de atendimento virtual, mesmo em situações em que a gente possui, como você bem referenciou, a questão da exclusão virtual. A questão da exclusão virtual, do não acesso a serviços virtuais, é uma realidade, ela tem que ser levada em consideração. E a Defensoria Pública tem isso muito claro, Mariana, que nós precisamos ter e adotar os dois caminhos. Hoje, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ela é multiportas. Ela atende presencialmente, continuará atendendo presencialmente, porque essa é uma premissa do acesso à justiça, portas abertas, sedes sempre à disposição dos usuários e usuárias que pretendem e gostam e preferem serem atendidos presencialmente, mas também fornecendo a possibilidade para aqueles que assim o desejam de ter o acesso à instituição de forma virtual. Então, há a possibilidade de conciliarmos, estamos conciliando isso desde 2020, é uma realidade na Defensoria Pública. A Defensoria Pública passa a ser referência também nessa área e o compromisso que a gente assume é esse. Portas abertas, integralmente, acesso ao cidadão que quer nos acessar e ser atendido presencialmente, mas também avançando também em termos de tecnologia, porque essa frente também é importante. Por quê? Nós temos hoje, como disse a você, a Defensoria Pública presente fisicamente em 44 municípios no estado de São Paulo. O formato virtual de atendimento não deixa de ser também um instrumental para que a gente chegue aos outros municípios e aos outros cidadãos e cidadãs paulistas. Então, iremos compatibilizar esses dois tipos de atendimento de forma bastante equilibrada. Doutora, e falando sobre participação social, né, que é um aspecto fundamental da Defensoria, antes mesmo da criação da Defensoria ali, quando a gente cita o movimento pela criação da Defensoria, né, que ações que a senhora pretende implementar para garantir esse aspecto da participação social da Defensoria Pública com a sociedade civil organizada? João, a sociedade civil é elemento essencial na criação da Defensoria Pública, o movimento de criação da Defensoria Pública surgido ali nos idos dos anos 2000, teve um componente muito significativo e nós temos o nosso DNA, a participação popular. A nossa lei da Defensoria Pública aqui no Estado de São Paulo, ela garante a participação do cidadão e da cidadã em diversos espaços, inclusive no nosso Conselho Superior. Nós temos, Mariana e Arturo, um conselho que realiza semanalmente reuniões, o cidadão e a cidadã pode comparecer nesse conselho para apresentar suas manifestações e esse contato estreito é para nós muito caro e ele será mantido. Nós temos uma atuação muito próxima, histórica minha, do grupo também com a Ouvidoria da Defensoria Pública, que é um canal de contato absolutamente relevante, e nós trouxemos na campanha e vamos implementar uma proposta que veio das conferências estaduais. Nas conferências estaduais houve a sinalização da população. Arthur, as conferências estaduais, Mariana, é um momento muito importante da Defensoria Pública, onde os usuários e usuárias discutem os termos e o futuro da instituição. E nessas conferências surgiu o pleito de que a gente tivesse um observatório das comunidades, um local de apoio para que a sociedade civil pudesse trazer os pleitos, né, de forma mais estruturada, e nós vamos implementar de forma imediata, traremos em parceria com a Ouvidoria esse observatório das comunidades que seja mais um ponto de acesso, de contato entre a sociedade civil e a Defensoria Pública, sempre de portas abertas e sempre estreitando essa relação. E pensando então neste diálogo com a sociedade civil, claro, com as demais instituições da justiça, como seria isso? A relação da Defensoria Pública com os outros órgãos do sistema de justiça, tanto aqui no estado de São Paulo como
com os órgãos em Brasília é absolutamente proveitosa, é frutífera, muito próxima, Arthur. Nós temos parcerias que são de muito trabalho com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Procuradoria do Estado, com a Advocacia Privada também, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Estado de São Paulo, que é um convênio de assistência suplementar para o caso dos municípios onde nós não estamos instalados. E essa conjugação de esforços entre todos esses órgãos do sistema de justiça faz com que nós tenhamos uma proximidade do cidadão e uma qualidade maior na implementação dessa política pública. Então, um relacionamento de absoluta parceria. Nós, enquanto Defensoria Pública, somos um dos maiores demandantes nos tribunais superiores. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sempre está no ranking dos 10 maiores demandantes nos tribunais. A gente tem os tribunais do STJ, no STF em Brasília, e às vezes a gente pensa, né, que o cidadão que não tem a condição de contratar um advogado particular não consegue acessar esses tribunais em Brasília, muito pelo contrário. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo está, nos últimos anos, entre os maiores demandantes. Nós manejamos, para você ter uma ideia, em 2023, 45 mil recursos aos tribunais superiores, aqui só pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, a parceria é sempre muito exitosa, muito respeitosa entre as instituições, e assim nós vamos seguir. Defensora, é importante a gente falar uma coisa que nós sempre trazemos no Estúdio Alesp, né, um outro programa aqui da casa, em diversos outros também, né, no Informe SP, que são os mutirões realizados pela Defensoria Pública. Inclusive, inúmeras vezes a gente já conversou sobre aquele mutirão, o que traz, então, reconhecer a paternidade, né, o quão importante esse trabalho e quão eficaz, quantas pessoas reúne. A Defensoria, a partir de agora, continua com esses mutirões, amplia ainda mais, cria outros? A Defensoria Pública tem como atuação, nos últimos anos, muito próxima do cidadão. Por que isso é importante, Mariana? Nós precisamos estar onde o cidadão e a cidadã que precisa da Defensoria Pública esteja. Então, os mutirões são um instrumental absolutamente relevante, serão mantidos sim. Nós pretendemos implementar cada vez mais atividades que levem o defensor e a defensora pública às franjas da cidade, aos locais que precisam da gente, então seja para o atendimento à população em situação de rua, seja o atendimento da população que está, às vezes, não no centro das grandes cidades, mas nas periferias. Então, o atendimento através de mutirões continuará assim. Doutora, bom, estamos aqui no espaço de comunicação com a sociedade, né? Então, tentando informar para a sociedade sobre a sua posse sobre a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública conta com diversos canais de comunicação com a sociedade para falar sobre a sua atuação. E eu queria entender como que a doutora avalia, já que ainda temos muitas pessoas que ainda não conhecem, têm dúvidas sobre a Defensoria Pública, sobre o que ela faz, sobre como ela atua. Como que a doutora avalia que a instituição poderia estar mais próxima dessas pessoas e fornecer mais informações para que elas saibam como acessar os serviços da instituição? João, essa foi uma reflexão que nós fizemos, inclusive, durante a campanha da Defensoria Pública, né, nesse ciclo de eleições. Como a Defensoria Pública pode se comunicar melhor com o cidadão e com a cidadã, como a Defensoria Pública pode estar mais próxima do cidadão e da cidadã. Eu vejo realmente o espaço de mídias sociais de forma bastante significativa. Nós temos, claro, enquanto instituições públicas, uma necessidade de manutenção da institucionalidade, por óbvio, mas esse espaço de mídias sociais, estar em contato com o cidadão e com a cidadã através de mídias sociais, seja através de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Twitter, é uma proposta que nós trazemos e vejo esse espaço como um espaço estratégico de atuação. Outras instituições públicas utilizam esse espaço e nós temos, sim, já como meta, fortalecer ainda mais a presença da Defensoria Pública externamente através da ocupação desse espaço de mídias. É interessante observar, não é? Porque chega uma mulher ao poder da Defensoria Pública, não é? Com uma visão que muitas mulheres possuem, não que os homens não possuem isso, claro, mas de estar mais perto, né? De ter a capacidade, a compreensão da necessidade de estar perto. E nesses tempos, não é, em que a comunicação muitas vezes acontece de forma rápida e instantânea, fica também um convite para que a população entenda e participe também justamente do crescimento da Defensoria Pública do Estado, certo?
Certo, nós até gostaria de aproveitar e fazer o convite também ao cidadão e à cidadã que está nos ouvindo para que nos sigam nas redes sociais. Nós temos as redes sociais da Defensoria Pública, temos a rede social, temos um perfil no Instagram, temos o perfil no Twitter. Nós vamos avançar também com um perfil no YouTube, trazendo informações, trazendo vídeos de educação em direito, Arthur, trazendo vídeos de informação. Eu usei durante toda a campanha esse ferramental, eu gosto muito dessa atuação, acho que é uma atuação essencial. Faço aqui o convite ao cidadão e à cidadã que nos sigam nas redes sociais e acompanhem tanto as informações que nós trazemos em termos de acesso à justiça, como também o crescimento da Defensoria Pública e a atuação que a gente faz no Estado de São Paulo. Fica o convite a você. E aí, com esse convite, então, a gente faz uma rápida pausa aqui no Conexão Paulista. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais pauta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão Paulista, hoje recebendo a Defensora Pública Geral do Estado de São Paulo, Luciana Jordão. Mais uma vez, doutora, muito obrigada pela presença. Obrigada, Mariana. Doutora, voltando então nesse segundo bloco, gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais para a gente. No primeiro bloco, nós falamos sobre a atuação da Defensoria Pública em 44 municípios do Estado de São Paulo. Hoje, no total, são 645. municípios. Como fica o trabalho da Defensoria, como fica a capilaridade dessas ações nos demais municípios? Essa pergunta é bastante interessante, até para que a gente possa trazer ao cidadão e à cidadã essa questão que é muito cara para a gente, que é a expansão da Defensoria Pública, né? Então, existe um movimento nacional de expansão da atuação da Defensoria Pública. Como eu disse a você, a Constituição de 88 foi quem institucionalizou a Defensoria Pública no Brasil. E desde então, todas as defensorias públicas buscam a sua expansão. Nós, no Estado de São Paulo, temos um grande desafio. Nós somos um Estado que possui muitos municípios. Mas a Defensoria Pública conseguiu até hoje, nesses anos de existência, compatibilizar o número de municípios com a necessidade da nossa atuação. Por quê? Apesar de nós estarmos em 44 municípios, nós atendemos, nesses 44 municípios, quase 70% da população-alvo da Defensoria Pública no Estado de São Paulo, porque nós estamos nos municípios que são maiores, Mariana. Então, há essa dinâmica de atuação realmente, a necessidade de expansão da Defensoria Pública, isso está dentro do nosso planejamento, a expansão, interiorização, a atuação da Defensoria Pública também na região metropolitana, mas só nesses 44 municípios nós já conseguimos entregar a política pública de acesso à justiça a um número muito grande de cidadãos e cidadãs no Estado de São Paulo. Doutora, e falando sobre também o atendimento e mencionando um pouco antes, né, sobre os canais de comunicação e de informação à população, você poderia falar um pouco mais sobre como funciona a porta de entrada, quais são as opções que o cidadão e a cidadã têm hoje para acessar os serviços da instituição? Vamos falar um pouquinho sobre isso, João. Como eu disse para vocês, hoje a Defensoria Pública ela é multiportas. Nós temos a entrada do atendimento da Defensoria Pública, tanto presencialmente nas nossas unidades, quanto também o atendimento virtualizado. Nós temos um site da Defensoria Pública no Estado de São Paulo. O cidadão e a cidadã podem acessar esse site para o atendimento virtual. Nós temos hoje uma inteligência artificial que faz o agendamento prévio do nosso atendimento, ou então ele também pode fazer um agendamento pelo 0800 da Defensoria Pública, agendando uma data para um atendimento ou virtual ou presencial. Nós trabalhamos com essas duas portas de entrada, é uma vanguarda dentro do serviço público no Brasil, né? Um tipo de atendimento que tem essa mais de uma porta de entrada, e o cidadão então pode optar pelo atendimento através do acesso ao nosso site, 0800 ou atendimento presencial. Eu fico pensando aqui, né, a senhora falando sobre a porta de entrada. Muitas pessoas acabam que não acessando esta porta e muitas vezes a Defensoria Pública vai ao encontro de tantos outros que estão espalhados por aí no estado. Só na capital paulista, os últimos números mostram que quase 65 mil pessoas vivem nas ruas da capital. São 65 mil
pessoas em situação de rua. O que a Defensoria Pública pode fazer para essas pessoas? Arthur, o tema da população em situação de rua é um tema importantíssimo para a Defensoria Pública. Historicamente, nós temos uma atuação no estado de São Paulo nesse tipo de atendimento. Temos, inclusive, um núcleo especializado de direitos humanos, que é referência no atendimento e na coordenação desse atendimento aqui no estado de São Paulo. Nós, inclusive, uma outra informação importante, o tema da campanha da Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas desse ano é atendimento à população em situação de rua, então é uma temática muito viva, muito importante e é prioritária dentro da Defensoria Pública e será prioritária dentro da minha gestão. Nós pretendemos ampliar a atuação e o atendimento à população em situação de rua. Veja, há uma determinação recente, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que o Poder Judiciário deve estar mais próximo do usuário que necessita, que está em situação de rua, não só em situação de rua, mas em situação de calçada, possibilitando também um atendimento em horários alternativos, um horário durante o dia, durante a noite, e nós pretendemos ampliar essa atuação tanto na capital, quanto na região metropolitana e também no interior. Nós temos, infelizmente, essa situação de vulnerabilidade, é uma vulnerabilidade extrema, exige da Defensoria Pública um atendimento bastante especializado, que não trata somente do atendimento jurídico, mas de um atendimento multidisciplinar, que nós temos na Defensoria Pública. É importante até frisar isso ao cidadão e à cidadã que nos escutam. Nós temos na Defensoria Pública um centro de atendimento multidisciplinar com psicólogos, assistentes sociais, que podem, de forma muito ampla, trazer uma política pública de acesso à justiça muito mais efetiva, não só jurídica, mas congregando também a questão do atendimento a psicólogos e assistentes sociais. Então, aqui o compromisso é que a gente amplie esse atendimento à população em situação de rua no estado de São Paulo. Doutora, eu gostaria de voltar um pouquinho em algo que a senhora citou no primeiro bloco, que é o chamado ciclo de conferências, que é realizado também pela Defensoria. E para que a senhora possa explicar um pouco melhor para quem nos acompanha também o que são esses ciclos de conferências e de que forma esse trabalho ajuda o trabalho da própria Defensoria. Mariana, como a gente comentou, a Defensoria Pública surge no contexto de um movimento social muito grande aqui no estado de São Paulo, nos idos dos anos 2000, com uma participação social que está no nosso DNA. Essa é a Constituição da Defensoria Pública. E a nossa lei orgânica da Defensoria Pública aqui no estado de São Paulo, ela traz a participação social como prioritária. Uma dessas formas de participação realmente é a realização dos ciclos de conferência. Nós temos os ciclos de conferência que acontecem em todo o estado de São Paulo, nas sedes da Defensoria Pública, abertos à população, para que a gente discuta os rumos da implementação da política pública. Então, nós temos a inscrição de delegados, que são pessoas, cidadãos e cidadãs, que se inscrevem para participar desses ciclos de conferência. Nesses ciclos, nós discutimos diversas áreas temáticas da Defensoria Pública, área de família, área de atuação na infância e juventude, área de atuação em situação carcerária, idoso, pessoa com deficiência. Em todas essas áreas, o cidadão e a cidadã apresenta as suas propostas, apresenta as suas prioridades de atuação. Todas essas propostas, elas são condensadas num grande documento que norteia a atuação da Defensoria Pública para os próximos anos. Então, aqui nós temos a internalização da participação popular na definição dos rumos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Doutora, você coordenou durante alguns anos o núcleo de segunda instância e instâncias superiores, na Defensoria Pública, e essa é uma área muito pouco conhecida, Eu queria que você falasse um pouco sobre como que funciona essa atuação estratégica junto às instâncias superiores no âmbito da Defensoria Pública. João, essa pergunta é interessante, foi muito tema da última conversa que eu tive com o Arthur, quando eu estive aqui. O nosso sistema judiciário ele é bastante complexo, Então, a gente tem degraus que nós temos que utilizar para acessar os tribunais de Brasília. Todo mundo conhece os tribunais de Brasília de nome, E às vezes a gente fica na dúvida aqui para saber, mas eu tenho direito do meu processo que foi julgado pelo juiz de família chegar em Brasília? Em algumas situações, sim, Dependendo da situação, tem requisitos específicos, mas nós temos, sim, possibilidade de que os recursos e os julgamentos de juízes e juízas aqui no estado de São Paulo sejam revistos pelos tribunais superiores. E a Defensoria Pública, como eu trouxe anteriormente, é uma Defensoria Pública do estado de São Paulo muito reconhecida
reconhecida pela atuação nesses tribunais superiores. Muito em razão do volume do atendimento do que a gente faz no Estado de São Paulo. Veja, em 2023 nós fizemos 2.300.000 atendimentos, manejamos quase 45 mil recursos para os tribunais superiores. Então, como isso funciona? Nós temos o atendimento nas 44 cidades no Estado de São Paulo, são 66 unidades, é o atendimento em primeiro grau que nós falamos, né? O juiz e a juíza decidem os casos, o defensor e a defensora, caso aquela decisão cumpra alguns requisitos, ele maneja recursos que são encaminhados a esses tribunais superiores. E o que é importante? Eu acho que essa aqui é a grande modificação do nosso atendimento e que acaba sendo um modelo que é utilizado hoje por outras defensorias públicas. Nós temos uma atuação que você chama de estratégia, que definir estratégia na atuação na litigância, ela é muito importante. Então, nós temos um movimento do Núcleo de Segunda Instância nos últimos anos de fazer uma orientação aos defensores e defensoras sobre a melhor forma de acessar os tribunais em Brasília. Nós temos um ferramental de decisões dos tribunais superiores, de pacificação, de entendimentos, e o Núcleo de Segunda Instância, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, atua muito dessa forma. Um recurso em Brasília tem uma determinada orientação, nós já orientamos os defensores e defensoras que podem seguir aquele mesmo caminho, facilitando o acesso à justiça, facilitando e trazendo a política pública de forma mais adequada para o cidadão. Então, a atuação estratégica, utilizando os temas que são definidos nos tribunais, é uma forma da gente também trazer um serviço público de maior qualidade. Pensando nas vidas que todas importam, como que a Defensoria Pública também tem olhado, a senhora falou agora há pouco sobre as pessoas em situação de rua, mas para as crianças, as pessoas, né, da primeira idade, as pessoas da terceira idade, os idosos, quais seriam os trabalhos? Nós temos núcleos especializados, Arthur, nessas duas temáticas. O Núcleo de Infância e Juventude da Defensoria Pública é referência no Brasil de atuação. Nós atuamos tanto na matéria civil quanto na matéria infracional. Veja, em matéria civil, eu tive a alegria de atuar durante muito tempo na defesa de famílias que possuem, às vezes, decisões de destituição de poder familiar. É uma área de atuação absolutamente estratégica. A atuação da Defensoria Pública nessa área é prioritária e também na defesa dos adolescentes em matéria infracional. Então, nós temos essas duas atuações em primeira instância, no tribunal aqui em São Paulo, também em Brasília, e um núcleo especializado de infância e juventude que dá o norte estratégico da atuação para a carreira. Na questão da terceira idade, nós temos também o núcleo do idoso na Defensoria Pública, e pessoa com deficiência. Também é um núcleo estratégico que direciona a atuação dos defensores e defensoras na matéria da infância. São duas áreas absolutamente relevantes, importantes e prioritárias, e a Defensoria Pública atua de forma bastante incisiva nas duas. Doutora, aproveitando a pergunta do Arthur, né, de que toda a população importa, é importante também que essa população seja empoderada por meio de informações sobre os seus direitos, e parte da Defensoria Pública é sobre isso também. Quanto ajuda que essa população tenha conhecimento mínimo, claro, a gente sabe que a legislação é muito vasta, mas mínima dos seus direitos até na hora de saber procurar a Defensoria? Mariana, o que a gente tem realizado, é importante você trazer esse assunto, porque dentre as obrigações da Defensoria Pública está justamente a educação em direitos. Então, a educação em direitos é uma obrigação da Defensoria Pública, é uma atribuição da Defensoria Pública, e aqui no Estado de São Paulo a gente também trabalha bastante com essa temática. E o que é a educação em direitos? É justamente o que você trouxe, é que a pessoa tenha acesso a informação sobre o que ela pode fazer. Uma área em que a gente pretende avançar na Defensoria Pública no próximo biênio é a atuação extrajudicial, antes da Justiça. Então, às vezes, você vai entrar com uma demanda de divórcio ou você vai pedir alimentos e você não tem a informação a respeito de quais os direitos que você tem. Então, a gente traz aqui como proposta que a gente amplie cada vez mais a educação em direitos, essa atuação extrajudicial, através de oficinas das famílias, da aproximação do cidadão e da cidadã a esse direito e as informações para que ele possa tomar uma decisão, inclusive judicial posteriormente, né? Porque, veja, vou usar de novo os exemplos de casos de família. Às vezes você vai comparecer a uma audiência, o juiz vai te perguntar alguma coisa e você fica em dúvida do que vai fazer, mesmo tendo um defensor e uma defensora próximo. Então, ter essa educação em direitos
prévia, ela é essencial para que a gente possa tomar uma decisão que seja informada, né? Então, essa é uma proposta que a gente traz e que a gente pretende avançar também. Doutora, você mencionou há pouco sobre a atuação estratégica da Defensoria Pública, inclusive mencionando aqui o seu papel no núcleo de segunda instância e instâncias superiores. Esse é um lado bem pouco conhecido, né, da Defensoria Pública, essa atuação estratégica, que é muito conhecida pelo seu atendimento individual, atendimento ali na ponta. Você poderia explicar um pouco mais como funciona essa atuação estratégica da Defensoria, por favor? Posso sim. João, nós temos, desde 2022, um comitê de precedentes qualificados na Defensoria Pública. O que é isso? Pela primeira vez, nós temos uma Defensoria Pública que tem um comitê de precedentes qualificados. Nós tivemos uma alteração, Arthur e Mariana, em 2015, muito significativa da legislação de processo aqui no Brasil, que trouxe para a gente aquilo de modelo de julgamento, que é um pouquinho do que eu falei antes para você. Então, os tribunais em Brasília, eles decidem alguns temas, definem esses temas e, a partir daquilo, todo o caso que for parecido com aquele vai ser julgado já naqueles modos que foram definidos pelos tribunais superiores. E a Defensoria Pública aqui no Estado de São Paulo foi a pioneira, a primeira no Brasil, a implementar um comitê de precedentes qualificados justamente para trazer essas informações de Brasília e padronizar essas atuações para os defensores e defensoras. Então, a gente trabalha muito com modelos, né? O comitê de precedentes qualificados trabalha com modelos nessas atuações temáticas, nesses recursos repetitivos, nos recursos com repercussão geral, trazendo essa padronização da atuação. É muito interessante essa iniciativa aqui do Estado de São Paulo, e ela tem sido exportada para outras defensorias. Nós já fomos convidados, inclusive, Arthur e Mariana, a levar esse modelo a outras defensorias públicas do país, para que isso seja replicado nacionalmente. Então, de novo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo auxiliando, né, na estruturação de outras defensorias públicas do Brasil. Doutora, eu percebo na fala da senhora que a senhora vem agregando o diálogo, muito importante, não é? E acredito que durante o período da senhora no poder, então, na Defensoria Pública, certamente a comunicação será muito importante. A senhora falou agora há pouco, no primeiro bloco, sobre a participação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto à Defensoria Pública. Mas esses assuntos que a senhora traz e explica ao cidadão e à cidadã paulistas também pode chegar no diálogo com o governo do Estado, as secretarias, educação, segurança pública. O que a senhora pensa, de repente, para os próximos 2 anos, então, nesse diálogo e nesse entrelaçar dos poderes? Eu espero que sejam 2 anos muito profícuos de atuação com o Poder Executivo no Estado de São Paulo, também com a Assembleia Legislativa. Nós temos várias propostas de atuação em conjunto, sempre tentando beneficiar o cidadão e a cidadã aqui no Estado de São Paulo. Nós vamos iniciar na próxima semana já algumas agendas de transição com o governo do Estado de São Paulo, agendas específicas, né, de apresentação das propostas para o biênio. E a nossa perspectiva aqui é das melhores, trabalhar em parceria, trabalhar pelo cidadão e pela cidadã no Estado de São Paulo, levando a política pública de acesso à justiça, e eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito exitosa com o governo do Estado de São Paulo e também com a Assembleia Legislativa. A senhora fala um pouco sobre o que vai ser o seu legado também, né, nesses 2 anos, agora nessa resposta para o Arthur, mas quais são os principais desafios, se a senhora tivesse que traçar ou, né, se ficasse mais do que 2 anos, talvez 5, 10 anos para a Defensoria de São Paulo, já que hoje, como a senhora já colocou, ela já está na vanguarda das demais defensorias do país? Acho que os grandes desafios que nós temos em qualquer instituição pública é atuar com muita responsabilidade em termos da gestão da instituição. Acho que isso é um compromisso que eu trago desde o primeiro momento, durante a campanha. Atuar com responsabilidade, atuar de forma próxima aos outros poderes, atuar de forma a trazer a política pública de acesso à justiça de forma mais conhecida, né, Mariana? É isso que nós estamos falando aqui, da Defensoria Pública, ser mais conhecida, que a gente saiba que a Defensoria Pública pode ser acessada por qualquer cidadão e cidadã que não tenha condição de contratar um advogado particular, de ter acesso a uma advocacia particular. Então, acho que esse é um grande desafio de tornar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo cada vez mais conhecida pela população.
Também é muito importante que a gente interiorize a Defensoria Pública, que a gente chegue a mais municípios, a outras comarcas, a outros locais onde o cidadão e a cidadã precisem da Defensoria Pública. Esse ajustar de ampliação da Defensoria é sempre muito delicado, precisa ser feito com muita responsabilidade, é um grande desafio. E o tempo também é curto, né? Então, por isso eu tenho a alegria de ter uma equipe absolutamente qualificada, que está ao meu lado, é um grupo muito valoroso de defensores e defensoras que comporão o gabinete da Defensoria Pública, colegas com muita experiência em gestão pública, colegas que têm essa visão de proximidade, de estar próximo do usuário, de estar próximo da usuária, de estar próximo do defensor e da defensora, do servidor e da servidora, para que a gente possa entregar de forma pronta, objetiva, aquilo que a gente se propôs ao longo dos próximos 2 anos. A gente já começou a trabalhar, a gente já está em transição há 3 semanas e não vai ter nenhuma solução de continuidade. A Defensoria Pública vai atuar de forma primorosa nos 2 próximos anos. É esse compromisso que a gente assume com a cidadã e com o cidadão que estão nos assistindo. E, defensora, muito nessa linha, e talvez seja cedo ainda em falar em legado, né? A senhora acaba de assumir como Defensora Pública Geral, mas como que a senhora gostaria que a Defensoria Pública fosse lembrada após o final do seu mandato? Acho que as pessoas passam, as instituições ficam, os cargos são passageiros. O que é importante aqui é a política pública, o acesso à justiça e o cidadão e a cidadã que precisam da gente. Então, acho que o que a gente pretende, eu pretendo como Defensora Pública Geral e o que o grupo pretende como gabinete, nada se constrói sozinho, né? Então, acho que isso é muito importante. Aqui não é uma pessoa, Luciana, é um grupo de defensores e defensoras que pretende atuar de forma muito próxima, que pretende congregar esforços entre os defensores e as defensoras, que nós estejamos todos irmanados realmente, independentemente de posição, de pensamento, independentemente de discussões a respeito de posicionamentos internos, que nós estejamos irmanados para que a Defensoria Pública seja cada vez mais reconhecida como uma Defensoria Pública de referência e que chegue a mais locais, né, e que esteja mais próxima do cidadão. Acho que se nós conseguirmos chegar daqui a 2 anos mantendo e cumprindo essas promessas, eu realmente vou ficar muito feliz e minha equipe também. O cidadão, a cidadã, não somente paulistas, mas no país inteiro, no mundo inteiro, os cidadãos gostam, de fato, de posicionamentos. Não é? As redes sociais existem, nós não fugiremos delas, e cada vez mais as pessoas que estão do outro lado da tela querem ouvir, né? Querem saber o que as pessoas pensam, o que quem está na liderança pensa, de que forma trabalha, age, enfim. Existe uma doutora Luciana aqui diante de nós, mas também existe uma mulher Luciana fora do trabalho, não é? E que as pessoas precisam respeitar os espaços, os momentos, não é? Como que a mulher Luciana observa tudo isso que está acontecendo? As mulheres fazem tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é uma realidade. A mulher, Luciana, é defensora pública, é mãe. Sou mãe orgulhosíssima de uma linda menina que vai fazer 15 anos daqui a alguns dias, a Alice. A Alice nasceu quando eu já era defensora, Arthur. Eu estava grávida dela quando eu fui conselheira eleita pela capital, logo no comecinho da Defensoria Pública. Me acompanhou em todos os espaços, é uma parceira de primeira hora, minha maior incentivadora. Nos momentos de decisão, você sabe que essas decisões de ocupar esses espaços são decisões que exigem muito da gente, né? Muita responsabilidade, muita doação, mas eu sou de uma família de servidores públicos, de servidoras públicas, meu marido também é servidor público, nós entendemos a importância de doar o nosso tempo, de servir bem ao público, e então a mulher defensora pública coordena as suas atividades também com a mãe, com a esposa, e nós somos todos ali, são meus maiores incentivadores, tanto a minha filha Alice quanto o meu marido Leonardo, estamos juntos nesse grande desafio. E para finalizar, qual mensagem a senhora deixaria para todos os cidadãos e cidadãs que nos acompanham e também para aqueles servidores, principalmente os que ingressaram agora?
Bom, o que eu queria trazer de mensagem para o cidadão e a cidadã do Estado de São Paulo é que a Defensoria Pública segue de portas abertas. Segue de portas abertas para entregar o melhor serviço público a você que precisa da gente, que precisa da política pública de acesso à justiça. Acesse as nossas redes sociais, acesse o nosso site, tire as informações. Como eu disse aqui a vocês antes, nós temos as portas de entrada presencial, nós temos a porta de entrada virtual. Nós trabalharemos para implementar essa política pública e estar mais próximo de você. Então, busque a Defensoria Pública, conheça o nosso serviço e tenho certeza que a gente vai ter aqui 2 anos muito próximo de você que precisa da gente, da nossa atuação. Com relação aos nossos servidores e servidoras, eu queria desejar boas-vindas aos novos defensores, às novas defensoras. Pretendemos, como eu disse, trazer o novo concurso público de ingresso nos cargos que foram aprovados aqui pela LAESP. Sejam muito bem-vindos, essa jornada é linda. Trabalhar como defensor e defensor público é uma escolha de vida para a gente. Sou muito feliz na Defensoria Pública e espero que vocês sejam também. É isso. Muito bem, nós agradecemos demais a presença de doutora Luciana Jordão no Conexão Paulista de hoje. Seja sempre muito bem-vinda aqui, defensora. Obrigada, Mariana, João e Arthur. Foi uma alegria. Agradeço também aos jornalistas que me acompanharam hoje, Arthur Neves, aqui da TV Alesp, e João Paulo Brito, pela colaboração no programa de hoje. Muito obrigada, meninos. Obrigada a você também pela companhia que esteve conosco pela TV ou pela internet. E até o próximo Conexão Paulista.